Ficamos hoje com o capítulo 4 do Evangelho de João, né? Terceira parte, a partir do versículo 43. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia. Que Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Quando chegou a Galileia, os moradores ali receberam que eles tinham ido para a festa de Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo no Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Diz-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Volte para casa, seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. E informaram-se: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Amém. Então a gente está lendo junto o último trecho, né? Quando Jesus retornou da festa de Jerusalém para a Galileia. Jesus cresceu toda a sua infância ali na Galileia, né? Galileu. Algumas profecias foram cumpridas, né? Quando ele retorna, esse versículo que nós lemos, 45, muitas pessoas que estavam com ele ali em Jerusalém voltam com ele, voltam conscientes de que ele tinha operado muitas coisas em Jerusalém e tem uma expectativa, praticamente pelo registro aqui bíblico, a gente está no segundo milagre que o Senhor fez no seu ministério, né? Aquele milagre inicial ali em Caná, que impactou, na verdade, os seus discípulos e talvez aquelas pessoas que estavam trabalhando, embora os da festa mesmo não sabiam nem que estavam vivendo aquele milagre, né? É interessante como o discípulo tem uma oportunidade, né? Não só de desfrutar do resultado de um processo, mas passar o processo com Jesus, né? Atravessar esse processo com Ele, ver Ele interagindo, Ele agindo, né? E conhecer Ele por meio daquilo que Ele age, né? E ele retorna para Cafarnaum novamente. O texto bíblico deixa esse relato aqui. Não? Fica à vontade. Esse relato. E Jesus faz uma afirmação interessante, né? Porque esse homem roga para que ele pudesse curar o seu filho. Acho que é a primeira vez que vem alguém com necessidade, né? Porque o dono daquela festa não foi até o Senhor, né? Foi uma circunstância que aconteceu, ele estava presente. Agora vem alguém pedir, assim, de fato, pelo seu próprio filho, né? Pedir socorro ao Senhor. E ele faz uma declaração interessante: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E depois ele reforça essa mesma colocação quando aquele homem ouve o horário e a notícia, né? Teu filho vive. No final do versículo 53 diz que creu ele e toda a sua casa, né? Eu acho que aqui tem um aspecto interessante para a gente refletir junto, pensar junto, que é
o local que um milagre ocupa no processo de Deus, né? O que Deus deseja fazer na sua vontade, no seu querer. E o que Ele espera de fato que as coisas que Ele faz e Ele opera na nossa vida, na vida que está em torno de nós, gere de fato em nós, né? O que Ele deseja alcançar quando Ele faz algo, né? Qual é o seu propósito, qual é o seu querer, o que está por trás do coração dele, o que ele almeja, né? Ainda que ele venha em socorro, né? Muitas vezes por causa de clamores e pedidos, e nós sabemos que o Senhor até aqui, né, Ele tem nos ajudado a todos nós, e a gente tem testemunhado que o Senhor é fiel na nossa vida, na vida de cada irmão, né? A gente tem provado e visto que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é tardio em irar, que Ele ama perdoar, através de muitas parábolas e ensinos que Ele deixou. Por trás de todos eles, Ele procura expressar o seu coração. Não veio para julgar, Ele veio para nos salvar. A graça salvadora de Deus, diz Paulo a Tito, se manifestou a todos os homens. E Ele vem com esse propósito de revelar o Pai e revelar também o seu próprio coração, né? Para que a gente possa conhecê-lo através do que Ele diz, através do que Ele faz, através do que Ele ensina, né? De alguma forma, tudo que nós queremos é aprender com Ele, né? Para que isso nos torne mais um com Ele ainda, né? Que assim como Ele é um com o Pai, nós possamos ser um entre nós e um com Ele, né? Ele falou, a glória que nós temos, Pai, eu compartilhei com eles. Eles possam ser um, né? Entre eles e um comigo, como eu sou um contigo, né? Essa comunhão que João falou que podia tocar, a comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho, né? Como a gente vem falando, se de todas as coisas a gente pode colocar nas nossas orações e pode pedir socorro, que a gente peça esse socorro, de que o Senhor aumente no nosso coração o desejo de ter comunhão com Ele, o desejo de ter comunhão uns com os outros, de aproveitar cada momento que nós temos, como a gente estava, alguns irmãos colocando aqui antes de começar, antes de orar, né, que sempre começa quando a gente está junto, independente de qualquer situação, a correria do dia a dia, no meio das tarefas, né, a gente poder, quando encontrar um irmão, poder desfrutar de uma comunhão, de uma realidade com aquele irmão, ainda que seja apenas um aperto de mão, um abraço, um momento rápido no ônibus, na condução, e que o Senhor possa de alguma forma fazer com que esse desejo por Ele aumente. A gente sabe que vem a onda de frieza, né? Vem uma onda de iniquidade tentando esfriar o amor dos discípulos do Senhor. Por outro lado, nós clamamos e oramos e colocamos isso como principal propósito da nossa oração, que o Senhor, por outro lado, aumente esse desejo no nosso coração de estar com Ele, aumente esse desejo no nosso coração de ter comunhão com Ele, principalmente fora dos momentos de encontro, de culto, né? Que a vida do Senhor na nossa vida não esteja restrita apenas a esses momentos. E o Senhor aqui faz um grande milagre, né? A Escritura relata que esse menino estava à beira da morte, né? Ninguém procura socorro quando tem apenas uma dor de cabeça, ninguém procura socorro quando está com uma dor no joelho, uma dor nas costas. É raro, né? Digamos assim. Quando você se desloca, vai longe, buscar socorro de alguma forma, é algo que você tentou de alguma forma resolver, não conseguiu, se viu impossibilitado de resolver, você liga para um amigo que é médico, liga para alguém no mundo natural, assim, colocando, né? Pede socorro, um conhecido, alguém, olha, eu estou aqui, já não sei mais o que fazer, né? De fato, que ainda que a gente busque alguns caminhos, o socorro verdadeiro sai do nosso coração quando a gente não tem mais solução, quando a gente não tem mais onde buscar, né? É interessante que o socorro não seria o meio ideal da gente conhecer a Deus, mas por a gente ser quem nós somos também,
pessoas, homens limitados. Muitas vezes a gente conhece o caminho que Deus tem para a nossa vida quando todos os outros estão fechados, é uma realidade, né? Israel conheceu o caminho maravilhoso de Deus por meio das águas do Mar Vermelho, quando ele não tinha mais nenhuma saída, absolutamente, também estava à beira da morte, com os inimigos na cola. E Deus, no meio das situações de caos, Ele revela um caminho onde não há caminho. Ele nos ensina a andar de uma maneira que a gente não... Sabe, é como a gente quisesse andar e não conseguisse, quisesse andar e não conseguisse. E a nossa alma às vezes chega a um ponto de angústia, de clamor, de pedido, de socorro. E Deus muitas vezes se revela e mostra para nós aquilo que Ele tem preparado no meio de situações realmente terríveis e duras, né? Esse homem tinha a situação, o Pablo estava falando do próprio filho, né? Então, um exemplo sempre forte do filho, né? Muitas vezes um pai, uma mãe quer sofrer no lugar do filho, quer morrer no lugar do filho, Eu lembro de um testemunho de um irmão muito amado que me pastoreou durante um tempo da minha vida, e quando o filho dele começou a dar um pouco de trabalho para ele, um pouco depois da adolescência, e ele diz que ficou muito difícil de administrar, e ele não dormia, e oração, jejum, não dormia, uma aflição pelas decisões que o filho tomava, os caminhos que o filho andava, e ele naquela maioridade não tinha mais como controlar o seu filho, não tinha mais como determinar os passos do seu filho, e aquela aflição tomou o coração dele a tal ponto que uma madrugada, chorando em lágrimas, o Espírito de Deus falou assim: não morra pelo seu filho, porque isso eu já fiz no seu lugar. Ore, interceda, se coloque como alguém cobrindo ele em oração, né? Mas não trilhe esse caminho, né? Coisas que mexem com a gente são difíceis, mas o Senhor falou com ele: essa obra quem fez fui eu morri por ele, eu tenho o poder de salvar ele, tenho o poder de convencer ele do pecado, do juízo, da justiça, tenho o poder de mudar a forma como ele pensa, quebrantar o coração. Eu posso fazer isso, você não. O pai se quebrantou diante do Senhor, chorou, reconheceu a obra de Cristo na cruz, a eficácia da obra do Senhor, e o Senhor alcançou o seu filho, que o trouxe para que pudesse andar na presença dele. De modo que às vezes a gente não entende muito bem os caminhos do Senhor, mas de fato o Senhor, por outro lado, também expressa algo no seu coração e diz assim: como eles vão crer se eles não virem sinais e prodígios, né? É algo que eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, isso me levou assim, talvez no último capítulo do Evangelho de João, quando João declara, capítulo 20, já lá no versículo 30, ele diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Então há um propósito em todos esses milagres que o Senhor fez, que João registrou aqui, que nem todos os livros seriam suficientes para dar conta de tudo aquilo que ele fez durante o seu caminhar. Mas ele também coloca que existe um propósito nisso, não somente o propósito inicial do socorro, de atender o socorro, mas o propósito para que todos possam crer que Jesus de fato é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Então há um objetivo por trás de tudo que o Senhor faz na nossa vida e na vida dos nossos. De fato é que é para que a gente creia, sim, mas para que a gente creia na sua pessoa. Não só para que a gente tenha fé naquilo que ele fez e ainda assim possa pedir mais coisas, não, mas para que esse crer nos leve a conhecer a sua pessoa
E conhecendo a sua pessoa, que nós tenhamos vida nele. Que de alguma forma a vida do Senhor possa se manifestar na nossa vida. Né? E que não viva mais a gente, mas Cristo viva por meio de nós. Né? Creio que o que mais está por trás do desejo do coração do Senhor é Ele fazer um discípulo entender que se o galho não estiver de fato enxertado na videira, então ele não vai ter vida. Então não vai ter propósito. E ainda que haja muitos socorros que possam ser atendidos, muitas situações de pedidos que possam ser cumpridos, ainda assim aquele discípulo vive sem a manifestação dessa vida. Ele vive uma vida onde, como Israel, ele pode presenciar muitos milagres. Ele pode presenciar o mar aberto, ele pode presenciar aquele lago, digamos assim, com a água amarga, em Mará que virou doce. Ele pode todo dia abrir a tenda e ver o pão, o maná que desceu do céu, né? Ele pode todo dia ver a providência de Deus, mas ainda assim ele pode não ter a vida de Deus manifesta nele. Ele pode não ter a comunhão com o Pai e com o Filho. Ele pode ser alguém que vê tudo, que observa tudo, que interage com toda essa realidade, que desfruta de tudo isso, que é muito bom, que faz parte do caráter do nosso Pai. Ele é assim. Mas o mais importante, é que a pessoa, o Deus que faz tudo isso por nós, deseja ter comunhão com a gente, sabe? Deseja não só que Ele escute a gente, mas que a gente também possa escutar Ele, sabe? Não só que Ele escute o que faz o coração dele, o nosso coração doer, mas também o que faz o coração dele gemer também, né? Comunhão é isso. Paulo fala em primeiro capítulo em Romanos, quando ele estava indo para Roma, que ele desejava compartilhar com os irmãos dons, que ele gostaria de compartilhar, ter com os irmãos a mútua cooperação, a troca, a comunhão é isso, né? Paulo não estava indo ali só para dar para os irmãos, ele estava indo também em Roma para receber dos irmãos, para que de alguma forma ambas as partes pudessem crescer, né? E lendo esse versículo lá daquele capítulo, né, ficar forte, né, esse desejo, esse propósito do coração do Senhor, que nós possamos ter vida no nome dele, possamos ter vida, sabe? Que algo esteja aceso dentro de nós, e esse aceso dentro de nós seja essa comunhão, né? Eu lembrei agora que veio na minha mente a primeira carta de João, e eles falavam aquilo que eles tinham e que eles viviam, né, e que o Senhor inspirava. E lembrando aqui, ele diz assim, ó, opa, deixa eu ver se é aqui. Isso. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está compartilhando uma pessoa com esses irmãos. Ele não está compartilhando, olha, eu vi, caramba, ele fez alguma coisa tremenda, ele agiu assim, ele agiu assado. Há uma importância sim no testemunho. Há uma importância, ele relatou isso lá no capítulo que a gente acabou de ler, porque o testemunho é importante para que creia, mas para que creia em quê? Só que ele tem poder? Não, para que creia na pessoa dele, quem ele é, como a Escritura ensina, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, uma revelação que vem do céu, segundo ele nos ensinou, e não da terra, um convencimento que parte do Espírito em relação ao nosso coração, e para que nós tenhamos vida nele. Então, ele diz assim, ó, a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e que nos foi manifestada. Então, ele está compartilhando a respeito de Cristo, ele está falando ali do Filho, ele está falando de uma pessoa para aqueles irmãos, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, olha só,
mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa interessante. A nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira paz vem da nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Aqui está a centralidade. Nós não podemos perder. O que Ele veio fazer? Veio nos salvar? Sim. E a Escritura é clara, nos salvou por meio da graça, mediante a fé. Porque isso é dom de Deus. Mas uma vez nos alcançando pela graça, nos colocando de pé, o desejo dele agora, ao nos colocar de pé e rasgar esse véu, é ter comunhão com Ele. É restabelecer esse processo que havia sido feito lá no jardim, de comunhão, de profunda comunhão, de ouvir a Deus, de perceber Deus, de olhar o mínimo agir no nosso dia a dia, perceber o Senhor, de olhar um fracasso nosso. Engraçado, hoje eu estava tendo um período de comunhão com o Senhor tão gostoso de manhã, assim, tão gostoso, quando eu saí de casa, passei em frente ao Guanabara, um ônibus jogou assim na frente, eu meti a mão na buzina, sabe, fiquei furioso naquela hora, meti a mão na buzina, cara, fiquei assim, cara, esse cara é um louco, esse cara é um desvairado, não é possível, cara, o cara podia ter causado um acidente, aí mais na frente eu parei assim, falei assim, meu Deus, como a gente se irrita, como a gente, sabe, se enfurece, como a gente troca aquilo que é bom por aquilo que não vale nada, por se sentir incomodado, como a gente é frágil. Então, quando a gente olha a nossa fragilidade, o nosso tropeço, é uma grande oportunidade de percebermos o tamanho da dependência que precisamos ter desse Deus. Não da gente ficar num processo de autocomiseração no nosso erro, não. Mas num processo de entender realmente quem nós somos. Pó. A nossa estrutura é essa. Nós somos pó. Nós não temos nada para oferecer a Ele se Ele não tiver nos dado primeiro. Nós não cantamos nada a Ele se Ele não tiver feito algo por nós primeiro. Nós não conseguimos chegar a Ele se Ele não nos encontrou antes. Então, assim, que a gente não fique apegado só aos bons momentos na nossa mente que a gente achou que teve de comunhão, ou naqueles momentos restritos do culto, mas que toda e qualquer oportunidade de aprovação ou reprovação, né, de alegria ou de tristeza, que todos esses momentos possam convergir para Cristo na nossa vida. De alguma forma, que no final do dia a gente termine nos pés dele. Seja por coisas que ele operou grandiosas através da nossa vida, por exemplo, né? Em vez de a gente perder tempo em contar essas coisas para tantas pessoas, que o nosso coração fica alegre e a gente quer contar o que Deus fez por meio da gente, mas que, em vez de a gente perder esse tempo, que esse tempo também seja aos pés dele, pedindo que ele nos guarde daquilo que ele fez através de nós, para que a gente não se perca em algum processo de presunção, de vaidade, de autoconfiança, ou também se foi coisas terríveis e coisas que nós fizemos que entristeceu a ele, que a gente não se perca na tristeza profunda, a não ser a tristeza que gera o verdadeiro arrependimento para terminar o dia também aos pés dele. Que ele possa nos atrair de qualquer forma, independente de como tenha sido o nosso dia, que ele seja tanto para nós, que no final não nos reste outro lugar a estar a não ser em Cristo. Que esse seja o desejo do coração nosso como discípulo, que a gente comece em Cristo e que a gente termine em Cristo, como Paulo falou. Se desejo ser achado, quero ser achado em Cristo. Alguém procurar, cadê Paulo? Está em Cristo. Era o desejo do coração dele. Que não achassem Paulo, que não achassem características dele, que não achassem sabedoria dele, que não achassem revelação que ele obteve do Senhor de alguma forma. Porque no final o que vai pesar não é a quantidade de revelação que nós tivemos do Senhor, não é o quanto nós somos homens de Deus, ou o quanto nós fomos usados por Deus, mas é o quanto nós estamos nele e ele está em nós.
É o quanto essa relação conseguiu se aprofundar a tal ponto que todas as outras coisas perderam de fato poder e influência sobre a nossa vida. E quando passamos a decidir isso e todas as demais coisas e os mínimos detalhes da nossa vida por causa dele, né? É isso que João está tentando falar aqui com os irmãos na carta. O que nós tocamos, o que nós vimos, não foi peixe, ainda que nós puxamos uma rede com 153. Sabe? Não foi pão, ainda que no fim daquele grande milagre a gente teve que botar 7 cestos nas costas para carregar para casa. Sabe? Mas o que nós aprendemos quando andamos com ele foi a reclinar nossa cabeça no peito dele. Foi a saber que ele aparece sempre no momento que a gente acha que está sozinho na pescaria. É conseguir compreender que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Independente se a gente perceba ou queira estar com ele ou não, ele sempre permanece sendo fiel. Ainda que tenhamos achismo, percepções, cristalizações de ensinos equivocados, situações que nós criamos aqui embarreram o nosso próprio relacionamento com ele, dependente disso para ele é palha. Ele vai vir, vai querer ter comunhão conosco, dependente da nossa percepção, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, né? E é interessante que João ele registra também, né? O Senhor fala uma coisa interessante. O Senhor fala assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece eu em mim e eu nele. Está me falando uma coisa ainda mais dura, mas no sentido mais ainda, né? Alguns discípulos ficaram espantados com essa colocação, mas assim, algo, puxa vida, mas como isso? Né? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo meu Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Temos 2 formas de viver. Forma biológica, normal, ser humano normal, acorda, decide, entende, analisa, pesa as questões, ou podemos viver no Senhor e por meio do Senhor. Ele nos ajuda a isso. Quando ele nos socorre, ele não nos socorre somente pela natureza do socorro. Ele é Pai, vai nos socorrer. Eu socorro minha filha na escada, minha filha ali e tal. Minha filha pode fazer um show de pirraça, eu vou botar comida na mesa para ela comer. Jamais vou deixar de dar comida para ela porque ela fez pirraça. Posso disciplinar ela numa outra questão, mas não vou deixar de dar banho nela. Não vou deixar de limpar ela. Não vou deixar de perfumar ela por causa da rebeldia dela. Eu sou pai. Mas vou corrigir ela. Vou aplicar algumas questões sobre a vida dela para que ela possa entender e ter noções de autoridade. Nosso Pai é Pai. Nos lava, nos limpa, nos perfuma, nos alimenta, nos socorre, jamais nos deixa em lugares perigosos sem nos avisar, sem incomodar o nosso coração, sem nos advertir por meio dos irmãos da palavra, de sonhos, de situações que ele envia no nosso dia a dia. Mas ele faz isso, não, repito, somente por causa da natureza do socorro, mas porque ele deseja que nós vivamos por meio dele. Que a vida dele possa de fato não ser somente uma semente, mas agora crescer, tomar espaço no lugar da nossa própria vida natural. Olha que coisa interessante. A lei do Espírito e da vida que Paulo menciona em Romanos 8 é algo tão tremendo, é uma lei no mundo espiritual. Como você jogar algo no chão, a lei da gravidade opera, no mundo espiritual a lei do Espírito e da vida opera. Não tem como. Ela vai fazer aquele que vive nele, caminhar nele, dirigir ele o momento. Vai ser uma realidade, não por causa da nossa força. De alguma forma o Senhor vai... Posso falar aqui? Ah, claro.
Eu achei interessante essa colocação que você fez, complementando, né? Porque veio que o Senhor teve misericórdia dele, né? Senhor entendeu para fazer um milagre para que ele então pudesse crer. Porque interessante que você contextualizou esse texto de João, de João 1. Na verdade, ali os discípulos já estavam convencidos de que não podiam mais viver para si, mas viver para Deus. Né? Esse sentimento que você está expressando aí. E hoje, para nós, talvez essa cura desse filho, né, não se torna a cura de fato do nosso filho, mas se torna de fato a cura. Talvez esse filho pode se representar para nós, talvez a religião do cristianismo que a gente idealizou, que é o cristianismo para suprir as nossas expectativas, suprir aquilo que a gente projeta para a nossa vida, né? E realmente, esses últimos dias, se nós não tivermos essa mudança de mente, como diz lá em Hebreus, né? Romanos capítulo 12, que diz para que a gente mude a nossa mente, não se conformar com esse século, e não ter essa mente de Cristo, tudo realmente esteja centralizado, eu sou de Cristo, porque foi isso que Cristo fez, como você leu, a minha carne, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que ele está querendo dizer? E ele fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai, que ele vivia em prol, praticamente escravo de fazer a vontade do Pai, e não mais escravo da sua própria vida. Irmãos, eu vejo que assim, não tem como a gente ser doble, sabe? No Evangelho genuíno do Senhor. Não tem como a gente ser doble. Uma hora a gente consegue se agarrar no Senhor, outra hora a gente vive um pouco a nossa vida, sabe? Não dá, sabe? Ou a gente se agarra verdadeiramente no Senhor, ou a gente vai perder muito tempo da nossa vida, irmãos. E aí é melhor que a gente às vezes até, sabe, viva uma religião, porque o Evangelho genuíno não há espaço, sabe, para a gente tentar conciliar a nossa vontade com... Não dá, irmão. Só dá para a gente realmente depositar a nossa vontade aos pés do Senhor. Sabe, que olha o que o Senhor fez, irmão. Olha o que diz em Hebreus. Então eu vejo essa filha desse irmão, complementando o que o Rafa falando, essa filha desse centurião, desse oficial, como esse evangelho desses dias, sabe? Esse evangelho onde a gente fica buscando uma solução para a nossa vida, onde a gente vem buscar algo para suprir a minha expectativa, ou resolver o meu problema, e não viemos buscar o Senhor propriamente, sabe? Não viemos de fato, como o Rafael está falando, se entregar ao Senhor de fato. Sabe, dizer que Ele sabe, Ele é o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro conselheiro. Olha o que o Senhor fez, olha que texto lindo de Hebreus, irmão. É para mudar o nosso coração, sabe? É para mudar o nosso coração o que o Senhor Jesus fez. Olha só o que Ele fez aqui, olha só, irmãos. Hebreus 2:10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os filhos à glória, por quem todas as coisas existem por causa dele, desse cara, e aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Esse que todas as coisas estão sobre ele se fez ser aperfeiçoado como homem, como um de nós. Sabe para quê? Para que a gente pudesse, para que essa mente que governa o universo, porque existe uma mente que governa o universo, um pensamento que governa o universo. A gente precisa entender isso. Existe uma mente
soberana que conduz o universo a um propósito. Então ele, esse que por todas as coisas existe, ele se permitiu ser aperfeiçoado como um de nós, para que através desse corpo corruptível ele também pensasse com essa mente que governa o universo. E não pensasse mais como esse oficial, esse centurião, que foi em busca de resolver o problema dele. Mas que a gente tivesse agora uma mente, como que a mente daquele que governa todas as coisas. Então, porque temos a mente daquele que governa todas as coisas, então todas as coisas agora lhes obedecem. Entende, irmãos? Isso é um segredo do Evangelho. Por isso que não dá para nós vivermos um Evangelho genuíno de forma dobre. Porque não vamos experimentar as riquezas do Evangelho, que é você desfrutar da expressão do governo de Deus. Vamos viver a nossa vida e agora viver a expressão. Não dá, não tem como, é incompatível. Porque essa mente que governa o universo, ela estabeleceu um governo e um propósito para toda a eternidade. Entende? E não tem espaço aqui para o que você pensa e para o que eu penso. Só tem espaço para aquele que pensa todas as coisas. O que nos resta para nós é nos prostrar e nos humilhar aos pés do Senhor. E falar, Senhor, eu quero ter tua mente. Eu quero pensar como tu pensa. Eu quero viver como tu vive. Eu quero me entregar. Porque a medida disso, irmãos, é a medida que vamos expressar o caráter e o governo de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, irmãos. Vai haver cura, vai haver libertação, vai haver rompimento de barreiras por causa da expressão do governo de Deus. Eu vou pular um pouco. Irmãos, para mim esse Hebreus capítulo 2 é um poema. Depois os irmãos podem ler em casa, porque isso aqui fala expressamente, sabe? Expressamente da entrega do nosso Senhor Jesus Cristo para nos constranger a pensar como Ele pensa e abrir mão do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, irmão, é terrível. Nós somos... Já viu quando nós ficamos vagueando nos nossos raciocínios? São coisas terríveis, irmãos. Quem não teve essa experiência? Mas, irmão, quando nos prostramos aos pés do Senhor, como o Rafa está falando, quando comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, já viu como fica mais saboroso? Já viu como fica mais leve? Já viu como a vida fica mais prazerosa? E todas as coisas, irmão, vai convergindo para aquela sua maneira de pensar e agir e mover. Todas as coisas da sua vida, irmão, é interessante como todas as coisas vai se tornando em ordem. Tudo vai se tornando na ordem. Tudo vai se organizando sem você se esforçar. Isso é muito lindo, irmão, ver a obra de Deus nesse aspecto. Por isso que não cabe para nós servirmos a Deus como esse centurião, sabe? Nessa perspectiva do Evangelho tão miserável de resolver os nossos problemas, irmãos. O Senhor vai até resolver, porque Ele tem misericórdia de nós, Ele é misericordioso. Mas, irmão, é triste o Senhor ter dado tudo para nós, a sua vida, e eu e você vivemos a nossa vida segundo a nossa mente para solucionar os nossos problemas. É muito triste isso. Há um ponto que, como diz o texto, transformar a nossa mente, renovando o nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende, irmãos? É importante. Não dá para a gente ter uma vida dobre no Evangelho genuíno. Na religião dá, irmão. Você tem uma vida dobre. Você é um culto e outro dentro da tua casa. Dá. Mas no Evangelho genuíno não dá. Você quer viver o Evangelho genuíno, irmão? Então você precisa mudar sua mente.
não vamos ficar aqui achando, sabe? Não dá, irmão. Não dá. Para você ser um na sua casa e o outro não tem incompatível. Porque a sua mente deixa de ser sua mente. E agora passamos a pensar como Cristo pensa. Como o Rafael falou, vamos ter o mesmo gemido, a mesma dor do Espírito. Vamos ter a mesma dor, vai ser a mesma, igualzinho. Quando o Espírito chorar, tu vai chorar. Quando o Espírito gemer, tu vai gemer. Quando o Espírito se alegrar, tu vai se alegrar. Por causa do pensamento, da mente. Você recebeu a mesma mente, é essa mente que governa o universo. A mesma mente que governa o universo. E não há lugar aqui para a sua e para a minha mente. Só tem uma mente que vai governar todas as coisas e para a eternidade. É a única. E interessante que ele não impõe isso para nós. Ele não te obriga. Ele nunca vai te obrigar a você pensar na cabeça. Nunca! Você vê que, mesmo Lúcifer sendo contra os planos de Deus, o Pai não o obrigou a ele seguir a mente do Criador. Deixou ele estabelecer o que ele queria. E não tem fim para ele. O fim dele é o lago de fogo, mas é a eternidade aquilo ali. Porque Deus não é homem para que se arrependa daquilo que ele fez. Irmãos, por isso que só o que resta para nós é nos prostrar aos pés do Senhor, sabe? E andarmos humilhados. Não tem outro jeito para a gente. Olha só que texto lindo. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí pula o verso 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre ambos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aqui é por causa dessa tentação, desse conflito. Toda hora, esse pecado, esse corpo, essa nossa mente que nós temos, quer que nós nos desconectemos dessa mente de Cristo. Então, por isso que a gente precisa ver que Cristo se tornou homem. Por isso que aqui é a essência de Cristo ter se tornado homem. Para mostrar para nós que esse homem pode andar governado por essa mente que governa o universo. Sabe? E você pode abrir mão da sua mente. Você pode abrir mão do que você pensa, do que você projeta. Sabe? Não estou dizendo aqui um anarquismo, que você não vai pensar, que você não vai projetar. Mas como o Rafael falou, que nós projetemos tudo no Senhor, considerando a sua obra e a sua pessoa antes de qualquer coisa, irmãos. E aqui é um segredo na caminhada. Sabe? Não tomemos nenhuma decisão sem antes, irmãos, sentir, sabe, a convicção do Espírito que é para tomar aquela decisão. Sabe? Porque aí, irmãos, vamos devagarzinho sendo aperfeiçoados, assim como Cristo também foi aperfeiçoado na carne. Sabe? Porque ele não tomou nenhuma decisão sem antes subir um monte, sem antes ouvir o Pai, sem antes saber o que o Pai falou. Ele não tomou nenhuma decisão. Por isso que esse evangelho dessa religião, sabe, Rafa?
para você resolver os seus problemas, irmãos, sabe? O Senhor vai sempre resolver os nossos problemas, sim. A gente vai ser sempre aqueles que vai fazer orações de petições, só de pedido. Senhor, eu estou com esse problema, Senhor, eu estou com aquele problema. E você nunca vai ser aquele que expressa o governo de Deus, sabe? Que expressa a vontade de Deus. Irmãos, é melhor você ser aquele que sempre pede ou você é aquele que dá, sabe? Como aquela mulher que o Rafa leu nos versículos anteriores, eu estava fazendo um estudo. Aquela mulher, ela foi lá para querer encher a botija dela, mas o Senhor falou para ela: a água que eu te der, você vai beber e nunca mais vai ter sede. É dessa água, é dessa mente, sabe? A gente precisa abrir mão da nossa mente, precisa abrir mão de resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são problemas porque a gente ainda não está pensando como Cristo quer que nós venhamos a pensar. Porque à medida que nós entregamos os nossos, sabe, a nossa vida aos pés do Senhor, os nossos problemas deixam de ser problemas, irmãos. Deixa de ser problemas e passamos a viver em Cristo. Sabe, Rafa? Perdoe, irmão. Algum irmão quer complementar também? Não, continua aí. A gente deixa de viver essa vida. Eu achei um outro texto aqui também que mexeu, né? Não, que mexeu assim em contexto, né? Algumas declarações que o Senhor ia falando daquilo que Ele era, não só do que Ele fazia, né? Então, outra declaração que Ele disse, já no capítulo mais para frente, versículo 12, Ele diz assim: eu sou... o capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou ser sincero assim com os irmãos, na minha limitação, na minha dificuldade. Não sei se você é matemático, você é uma pessoa cartesiana, assim. Sempre tive muita dificuldade com a fé no início da caminhada. Para mim é mais fácil. O Mateus gosta muito dessa colocação, né, Mateus? Falei a lógica, daqui a pouco ele vai tocar nesse tema aí, que ele sempre contribui com esse tema aí, que é o da lógica, do nosso pensamento, né? Tem a ver até com o que o Paulo colocou, né? A gente acha mais confuso, assim, eu estou falando da minha sinceridade, tá? Porque não tem irmãos novos convertidos, então a gente está assim, compartilhando o nosso coração mesmo. A gente acha mais confuso andar pela fé e acha mais fácil tomar nossa decisão. É normal, nossa vida pela massa. Só que passa um tempo, a gente toma a decisão de ficar todo enrolado. E quando a gente caminha pela fé, buscando essa convicção do Senhor nos dirigir, por mais que pareça confuso, a coisa termina clara. Não é assim? O caminhar do justo, diz a Escritura, é como a aurora do dia, que nasce pouquinho, mas que se torna um dia perfeito. Então, realmente, quando o Espírito Santo nos constrange a viver dessa forma, e às vezes a gente vê isso, é difícil talvez reconhecer na gente, a gente vai para o povo e vê lá na gente, né? O povo é simples, é papum, eles não sabiam que nada ia ser escrito a respeito deles, então eles eram quem eles eram, né? Não sabia que alguém ia registrar isso, né? Então, meu irmão, que droga, pô, sair lá daquele Egito, agora eu vou morrer aqui de sede, meu irmão. Não, calma, mas Deus vai providenciar. Que papo de providenciar? O quê? Ficar na dispensação de Deus, direção de Deus? Não tinha sede, eu ia no Nilo e bebia, parceiro. Não tinha que esperar nada. Não tinha que ficar em direção de Deus, esperar Deus sinalizar nada, meu irmão. Eu tinha um negócio, eu catava o meu tomate e comia, pô. Acabou. Entendeu? Eles falavam isso assim naturalmente, assim, era uma coisa que saía deles, eles falavam mesmo, entendeu? Porque sempre estava se olhando para o atendimento imediato da sua necessidade, né? Só que havia uma outra necessidade que eles não tinham conta, a necessidade que eles eram escravos, estavam trabalhando numa obra
fútil e sem sentido, e iam morrer escravos sem sentido na vida. E aí Deus agora os alcança. Começando o quê? Pelos milagres. É assim, o jeito. Deus trabalha pelos milagres, sinais. Só trabalhar. E os tirou daquele império e os trouxe agora pelo seu governo, pela graça. Não fizeram nada. Não fizeram nada. E não mereciam, como nós. Nos tirou e agora nos colocou debaixo de um novo governo. Veja bem, havia problemas lá no Egito? Havia os probleminhas e tal. Havia problema nessa nova realidade? Também havia probleminha também, negócio da água e tal, o pão, todas as situações. O que estava em questão, o que era para ser vislumbrado, não eram os problemas circunstanciais, como Jesus nos ensinou, tem de bom ânimo. Era o governo. Era quem passou a controlar a nossa vida, quem passou a ser dono da nossa vida. Propósito eterno que Deus tem, nos chamou para Ele, para participar de uma obra que não é fútil, mas que tem propósito eterno no universo. Isso fazia sentido. Então, tinha gente que era igual a todo mundo, Moisés, Caleb, Josué, o pessoal estaria todo dia acordando também, separando seu manazinho, tranquilo e tal. Sabe, mas cada coração desejava uma coisa. Tinha gente que falava assim, meu Deus, fecho o olho, Senhor, posso ver pela fé aquele cacho de uva lá, o pessoal carregando 2 cachos de uva gigantes. Senhor, me leva, né? Me dá força, Senhor, me renova, me sustenta, para que o Senhor possa chegar lá nessa vitória, né? Sim, ele olha igual a mim, eu oro assim também, não tem diferença. E tinha gente que falou assim, meu Deus, já vivo em vitória. Deus que me governa agora é o Senhor e não há nenhum outro Deus além dele. É Deus. Que outro Deus, disse Isaías, falou no meio do fogo, libertou um povo com a sua própria mão, conduziu esse povo durante 40 anos, e aí fala assim, que Deus que vocês conhecem uma história como essa? Quem é Deus como o nosso Deus? Quem é Deus senão o Senhor? Que conduziu, que andava no meio deles. A rocha que os seguia, disse Paulo em 1 Coríntios 11. Deus se manifestando em diversas situações diferentes. E o povo não conseguiu perceber a presença diária de Deus, mas só conseguia perceber a presença ou ausência das provisões de Deus. Chegou em Elim, maravilha, 12 fontes, 70 palmeiras. Ai, não sei se a terra prometida é melhor que isso, mas isso aqui já é o céu. É aquele momento que a gente chega da nossa vida, Deus pode parar tudo e deixar assim. Repete-se, aperta Enter aí no céu até o final repetindo, que por mim se eu viver assim, tá bom demais. O dia que a nuvem levantou e saiu de Elim, eu acredito que o povo chorou, né? Porque caramba, era um lugar maravilhoso, o relato lá do livro de Números, né? E teve outros momentos também que foram duríssimos, momentos difíceis, né? 3 dias andando sem água, momentos muito difíceis. Mas outros irmãos estavam ali e viviam isso. Obviamente nós somos hipócritas, sentimos isso, passamos por isso, sentimos isso. Mas aqueles irmãos de alguma forma estavam querendo conhecer um pouco dessa pessoa que tirou eles do Egito, desse Deus que lhes apareceu. Sabe? O coração do homem é realmente uma terra que não se conhece. Quem diria que Jó declararia, nu vim ao mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do meu Deus. E olha, do Deus que não conheço de ver, só de ouvir falar. Não tenho Bíblia, não tenho culto, não tenho irmão, não tenho nada, mas recebi o dia bom de Deus, vou receber o dia mau também. Louvado seja o Senhor. A compreensão, o que ele ganhou já não era uma riqueza, a compreensão que ele tinha do próprio Senhor e do relacionamento que ele tinha com Deus era a maior riqueza que Jó tinha.
E Deus ainda ampliou a sua riqueza quando permitiu que agora ele conhecesse o Senhor de uma forma mais plena ainda. De uma forma que ele pudesse ver assim, agora eu achava que eu era miserável, mas agora eu tenho certeza que eu sou ignorante demais para falar de qualquer tipo desses assuntos. Eu me humilho no pó e na cinza e não quero falar mais nada, assim. Quero só te ouvir. Paro de falar e queria ouvir. Bom sinal. Eclesiastes diz, quando entrares na presença do teu Deus, sejam poucas as tuas palavras. Mas ouça o que o Espírito deseja falar às nossas vidas e à igreja. Que haja mais predisposição no ouvir do que no nosso falar. Sim, fomos feitos para louvor e glória dele. E o glorificamos, o exaltamos nos nossos momentos de culto e no nosso caminhar diariamente. Mas Deus precisa, com a sua graça, nos ajudar, começar de mim todos nós, a aprendermos a ouvi-lo. O exercício de ouvir a Deus. O exercício não só de, sabe, que se viemos orar para que Ele quebre as nossas resistências para ouvi-lo. Se viemos a orar para que Ele obre na nossa vida, a ponto de que o nosso coração possa ser terra fértil para essa palavra poder realmente convencer a nossa vida. Que a nossa oração seja para que Ele realmente haja, para que o nosso ouvido ouça. Olha que coisa interessante. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por isso que esse texto aqui, quando a gente estava... Esse texto do Solos do Mundo, eu falei assim, meu Deus, então não é como eu penso. Parece enrolado, parece confuso. Mas a verdade é que o Senhor é a luz do mundo. E quem segue o Senhor, por mais enrolado que isso pareça na minha vida diária, por mais que eu seja complicado e a minha alma deseje complicar as coisas, uma coisa é certa: quem seguir o Senhor jamais andará em trevas. O dia vai ficando cada vez mais claro. Mas segui-lo é ouvi-lo, é atentar para ele, né? Eu lembrei também aqui no capítulo 17 que ele diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus disse que a vida eterna é isso aqui. Vida eterna não é ir para um local chamado céu, onde há vários anjos, harpas, e a gente canta sem parar de noite. Essa concepção do céu, construída pela Igreja Apostólica, Católica Romana, não é a ideia original do Senhor transmitiu aos seus apóstolos, o que a Igreja do primeiro século possuía. Olha, a vida eterna é conhecer a Deus, que é a própria vida. Se nós não o conhecemos, já disse o profeta Oséias, que nos ensinou por meio do Espírito Santo, se não conhecemos Ele, prosseguimos em conhecer, o que acontece conosco? O meu povo perece por falta de conhecimento. Não o teológico, essa coisa só da letra, não. Conhecimento de quem é o Senhor. Quem é o Deus Criador. Quem é esse Pai. Como Pablo colocou, né? Como funciona a mente desse Pai, desse Deus, como Ele é, e não como eu imagino que Ele seja. Tem gente que projeta o seu pai em Deus. O cara foi muito rigoroso e acha que Deus é um tirano. O pai dele foi um Papai Noel, nunca disciplinou ele acha que Deus é um Papai Noel. Então, nós temos a facilidade de projetar Deus. Não. Nós não fomos chamados para projetar Deus. Nós fomos chamados para conhecer a Deus. Isso é a vida eterna. Se
João estava correto no que disse: aquele que tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Se nós recebemos a vida eterna por meio do Filho de Deus, a recebemos por graça, para termos comunhão com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito Santo. Essa comunhão para conhecer, saber quem Ele é. Nós queremos que Deus conheça as nossas necessidades. E Deus está nos chamando para conhecer Ele. Agora, olha como a gente tem que ter equilíbrio nessa situação. Quando Deus socorre as nossas necessidades, também é uma forma de nós conhecermos. Poxa, Deus é um Deus que provê. Jeová Jireh. Mas eu não vivo em cima da provisão. Mas eu conheço a provisão de Deus por meio do modo como Ele me socorre. Mas o meu coração está nele e não naquilo que Ele provê. Então, quando Deus vem ao socorro e nos cura, nos alcança, a gente tem uma oportunidade de conhecer o que? Um pouco mais o poder que é ilimitado desse Deus. Porque como é que a gente vai definir o tamanho do poder de Deus? É aquela brincadeira de criança, né? Deus é maior que a Terra, você que a Terra Ele formou. Deus é maior que o universo, que Ele formou o universo. Deus é maior que o multiverso. Mas o quanto Deus é grande, o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é poderoso. A nossa mente tem um limite que chegamos e ainda assim não é aquilo que Ele é. Ele era, é e será eternamente. Uma coisa que já dá uma minhoca na nossa cabeça: Ele é o Pai da eternidade. Quem é Pai gera. Ele gerou a eternidade. Não tem início, não tem fim. Ele gerou a eternidade, está além da eternidade. A eternidade para a gente é complicado, que somos temporais. Já é difícil imaginar a eternidade. A questão do infinito já é complexa para o nosso coração e para a nossa mente. Imagina Ele que gerou isso. E esse Deus que desejou no seu eterno propósito se revelar a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, quer que nós o conheçamos. Que quando a gente cante, a gente conheça um pouco dele, que quando a gente leia, conheça um pouco dele. Ele é um Deus misericordioso, a gente tem visto isso aos pouquinhos. Ele é um Deus paciente, às vezes teimoso para burro. Ele é um Deus paciente, um Deus amoroso. Mas Ele não é um Deus emocional, como eu sou, de pena, de coitado. Ele é capaz de tomar uma atitude firme comigo por causa de um perigo ou um propósito. Então nós vamos conhecendo Deus à medida que vamos caminhando e andando com Ele na prática da nossa vida, como foi colocado, não na religião, mas na autenticidade de vida, né? Então, quando o Senhor coloca a vida eterna, é essa, que conheçam a Ti, né? E nós já recebemos a Cristo. Então, recebemos a vida, temos essa vida, e nós, assim como Ele falou, somos do mundo, Ele falou assim, ó, vocês agora são luz do mundo, são da terra. Então, recebemos isso. Obviamente, não estou querendo ser restritivo, obviamente, como nós amamos o Senhor, vamos amar tudo que Ele ama. Então, como o Senhor ama os homens e deseja salvá-los, o desejo do nosso coração vai estar também em pregar o Evangelho do Reino de Deus, não por causa de um id, não por causa de um id, mas porque nós amamos tudo aquilo que Ele ama. Entende? Vamos deixar a obrigação do lado. Vamos parar de ser constrangido quando alguém pregar e falar assim, quantas almas você ganhou para Jesus? Irmão, olha o id, faz isso. Não. Isso não dá certo. Esse tipo de cobrança não chega a lugar nenhum. Sabe? É uma coisa que traz um certo medo no momento e que a pessoa sai dali. Quer saber disso? O amor não. O amor conecta. O amor liga. Jesus falou assim, eu serei levantado naquele madeiro e atrairei todos a mim. O amor de Deus tem o poder de conectar um pecador, conectar um homem quebrantado, puxar para ele, de forma que essa pessoa já não o faz porque precisa fazer, mas o faz porque ama fazer aquilo que ele gosta e deseja que seja feito.
com essa conclusão que Paulo chegou, ainda que desse todo o crente e fosse queimado por amor aos pobres, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sabe? Ainda que eu tivesse toda a sabedoria, toda a ciência, ainda que eu tivesse tudo isso, ou seja, tudo que a gente corre atrás, vamos ser sinceros, né? Ainda que eu tenha os 9 dons, ainda que eu tenha os 5 ministérios, ainda que eu seja o maior homem de Deus, que está querendo o seguinte, no final isso não vai prestar para nada se não houver um relacionamento autêntico e sincero com Jesus Cristo. A primeira carta a Coríntios, lembra? Se você falou, eu vou ler, né? Ele fala assim, Jorge, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Repara que a gente busca o quê? A tamanha fé. 1 Coríntios 13. A gente sai do congresso querendo, levanta, o cara levantar e operar um milagre, a gente quer um ministério frutífero, a gente quer tudo, e às vezes a gente busca isso com a maior das intenções do mundo, com o coração mais bem intencionado do mundo. O que Paulo está falando aqui, um obreiro pode se perder na própria obra. Um obreiro pode se perder no que semeia e no que colhe. Então, qual é a dica que Paulo está falando logo depois de uma tremenda briga com Barnabé, que ele andou a vida toda por causa de João Marcos, depois ele passou a andar com Silas. Problemas normais de relacionamento. Ele conseguiu entender. Se o amor de Cristo não me constranger naquela cruz, meu irmão, é melhor fechar a porta de casa e não fazer mais nada. Porque qualquer coisa que eu faça não vai valer a pena. Se Cristo ter morrido no meu lugar, ter pago pelos meus pecados, já não mexe com o meu coração. Não adianta eu sentar, ouvir 1000 pregações, pregar, ensinando. Não tem valor nenhum. Agora, quando Cristo se tornou, ou está se tornando tudo para nós, quando o fato de saber que Ele sofreu para burro no meu lugar, que Ele foi transpassado em pés, em mãos, em cabeça, que Ele gemeu por causa do meu pecado, porque Ele pagou uma dívida que era minha, aquele lugar, bodega, era meu. Aquele lugar era meu, bodega. Era eu que tinha que estar ali, meu irmão, gemendo do lado dos ladrões. E Ele esteve ali no meu lugar. Aí o Evangelho começa a fazer sentido. Aí o que a gente canta, o que a gente lê, a comunhão que a gente passa a ter, é em Cristo Jesus. É uma comunhão não de se encontrar, não da pizza depois do culto, é uma comunhão em Cristo. Estamos todos em fase de construção. Todos crescendo no Senhor, presos em algumas situações, presos em alguns pecados, com dificuldade em renovar nossa mente em algumas áreas, lutando com outros. Todos nós, não tem ninguém que possa, por mais espiritual que pareça, está fora dessa realidade. Não está, ele pode esconder, porque deseja guardar a sua imagem de homem de Deus. Todos nós estamos caminhando. E não vai importar a nossa aparência para Deus. Não vai importar o quanto a gente é usado por Deus, vai importar o quanto nós estamos nele. E Ele está em nós. Aqui está essa chave para encorajar nossa comunhão com Ele, sabe? O fato de nós estarmos realmente com Ele individualmente, ou quando estivermos coletivamente, estar por causa dEle. Ele sempre ocupando a centralidade. A maior dor é de quem? É a dele. A maior calúnia foi de quem? A dele. Eu posso até falar o meu problema para o irmão, mas qual foi a maior injustiça? A dele. Qual foi a maior luta espiritual? A dele. Por isso, a Ele, glórias eternamente na igreja. Amém. Por isso que nos reunimos como corpo de Cristo, dizemos a Ele, a Cristo, a glória, o louvor e a honra, porque eu luto contra um pecado, e às vezes suo, e às vezes cedo, e às vezes não. Ele pôs os meus todos, o de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai nascer,
todo o juízo e toda a enfermidade ele pôs nos seus ombros e arrastou tudo aquilo até aquela cruz. Que força que Jesus tem. Que força o nosso Deus que se tornou homem tem de botar tudo isso e ir de forma obediente até uma morte de cruz. Jamais Satanás teria essa força. Jamais os nossos inimigos fariam isso. Jamais nenhuma criatura teria a graça e o poder de fazer o que ele fez naquela cruz por nós. Por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para todo mundo. O que Cristo, quem Ele é, Rodrigão, e o que Ele fez naquela cruz, tem provisão para tudo na nossa vida. Toda a nossa provisão está ali. O que diz? Que as transgressões que estavam sobre Ele me trouxeram a paz que hoje a gente vive. O peso que estava sobre Ele promoveu cura para a gente. A solidão que Ele teve na cruz, quando o Pai virou, foi para que nós pudéssemos estar com Ele todos os dias e termos comunhão. Tudo o que Ele passou na cruz e tudo o que Ele fez na cruz foi para nós. Para nos dar tudo que nós nem sabemos ainda que necessitamos. Porque vivemos o alto engano da nossa necessidade. Achamos que precisamos, por exemplo, de banana, mas na verdade precisamos de laranja. O trabalho de Deus é mostrar assim, você não precisa de banana. Você corre, come atrás de banana e morre. Ele fala assim, tá vendo? Não falei? Era maçã. Toma maçã e tu vai lá e levanta de novo. Esse trabalho diário nosso de nos convencer. Rafa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você for parando de ouvir, parando. Se não tiver o galho na videira, então não tem mais vida. As folhas ficam verdinhas assim, igual tu corta um galho e deixa no chão, uma semana ainda fica as folhinhas verdinhas. Ainda tem a aparência de vida, mas logo a gente verifica que está morto. Mas um galho, ainda que muito seco, ligado a uma árvore, pode parecer que está morto, mas passa o inverno e ele apresenta os seus frutos. Então o que mostra a vida? A aparência? Não. A conexão com Cristo. Isso é o que mostra a vida de Deus na vida de um discípulo. Não é a aparência. Não é se ele tem muito, falaram muito. Não é a quantidade de obra, não é isso. As estações da vida vão e vêm. Vem o verão, passa o inverno, o outono, a primavera. E nós temos momentos distintos na nossa vida, né? O que importa é permanecer conectado nele. Ele viveu uma experiência única. Esse segundo sinal que o Senhor fez. Eu acho interessante que creu ele e toda a sua casa. O Senhor agiu na vida daquele homem que era, na verdade, um oficial do rei, né? Na minha versão diz aqui que ele era um oficial de um rei. Isso é uma maneira interessante que Deus também tem de trabalhar, né? Ele sabe colocar a gente em situações para a gente aprender a depender dele. Porque vamos supor, irmãos, que tudo na nossa vida fosse como a gente quisesse e como a gente pedisse. Onde a gente estaria? Bem distante de Deus. Mas é isso que o filho pródigo diz. Obrigado, meu amado. É isso que o filho pródigo diz. Ele, quando pegou a herança de quem? Do pai. Antes, quem determinava a vida dele? O pai. Quando ele pegou a herança, quem passou a determinar a vida dele? Ele está aqui, as orações estão aqui. Todo o teu dinheiro está aqui, pô. Você não queria isso aqui? Isso aqui não vai resolver a tua vida legal. Então, tudo que você precisa está aqui, pô. Vai.
O que aconteceu? Ele pegou toda aquela providência, ele passou a ter autonomia sobre a sua vida, poder de decisão, condição de resolver, de agir. Não precisava mais depender do pai, não precisava mais pedir, ele agora ia, fazia tudo. E o que aconteceu? Ele terminou todo enrolado, né? Terminou numa situação toda complicada. Depois ele entendeu que a maior riqueza que ele tinha foi o pai. Assim, cara, estou fazendo o que aqui, cara, do meu pai, rapaz, eu sou um trabalhador. Meu pai trata as pessoas bem, cara, meu pai, sabe? Agora que eu percebo, olhando aqui a história de vida que eu tive aqui, agora eu consigo entender meu pai. Quer dizer, ele conseguiu conhecer o pai dele longe do pai. Isso é uma coisa difícil e a gente precisa ter paciência algumas vezes na vida em querer aproximar algumas pessoas no momento equivocado. As pessoas vão conhecer a Deus no lugar onde Deus marcou com elas. Porque existia um filho que nunca se afastou. E nem isso fez com que ele o conhecesse. Mostrando que Deus sabe a maneira de se revelar. Vai ser duro, mas você vai me conhecer nessa situação. Você vai estar longe, mas isso vai fazer com que você queira ficar perto. Então, assim, quem pode conhecer os seus pensamentos e os seus juízos? Olha só que coisa interessante. Então, assim, a gente tem que estar livre para realmente permitir que no nosso coração o Senhor nos ajude a ter um coração ensinável, para que Ele possa nos ensinar, como foi falado também, renovar a nossa mente e nos ganhando diariamente na nossa vida, nos convencendo de que, sabe, não, a gente vai aprendendo a ceder, vai aprendendo a se render. Aquele ímpeto de que não está errado, aquele ímpeto nosso natural de ser humano, a gente fala assim, não, vamos deixar, Deus sabe onde vai conduzir, né? O que Ele vai fazer com essa situação, porque não plantei ela, então Deus a colocou, vamos ver, né? E assim a gente fecharia assim, o capítulo 4, nesse último trecho do Evangelho de João, né? E aí, se o Senhor permitisse, aí na próxima segunda a gente volta lá para o Salmo, né? Se algum irmão quisesse colaborar com alguma coisa, compartilhar, ver um aspecto que o Senhor mostrou, que compreendeu. Até porque todos têm que concordar e discordar. Até porque a verdade não é um conjunto de letras escritas, é uma pessoa, né? O Mateus pode ter uma compreensão e outra. Quem vai nos levar à compreensão única da base da fé é a pessoa, Cristo. Ele é a verdade. Vai passar um tempo, o Mateus vai falar, rapaz, que eu li essa expectativa, mas eu estava errado. Eu vou falar, fica tranquilo que eu também estava errado nessa. Eu também estava me quebrando nesse outro aspecto. E juntos vamos chegando à unidade da fé. Certo? Juntos vamos chegando à unidade da fé. Não da compreensão da letra, mas da vida, como João falou. Da vida, que talvez a gente não entenda muito bem, como diz o próprio escritor, como o homem pode determinar o seu próprio caminho, se é Deus quem dirige os passos. A gente vai entender a história de um José da vida, a gente vai entender a história de Jacó, de Israel. É que a gente vai querer colocar num livro, fazer um estudo da vida de alguém. É uma vida. Deus trilhou, Deus se revelou a ele no meio das suas crises, dos seus problemas. Que Deus, com misericórdia e graça, se revele a nós no meio dos nossos problemas, no meio das nossas dificuldades, no meio até dos nossos situações até de aparente fracasso. Jorge, que Deus se revele a nós, que a gente conheça Ele. Porque no fim,
Se conhecermos a Ele, meu irmão, a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se nós amamos a Ele, fomos chamados a esse propósito, no final vai cooperar, vai contribuir, né? Sendo difícil de entender ou não. Obrigado, Pai, por essa noite. De estar aqui, Pai, para conhecer um pouquinho mais do Espírito dele, do Senhor que nos ensina. Muito bom para que aprendendo, Pai, para que a gente tenha a vida, Pai, que existe nessas histórias, Pai, que ficar com nossas vidas. A gente está aprendendo a acreditar, a gente quer conhecer. A gente fica, Pai, grato, saber que o Senhor é um Deus Pai. Saber que a gente pode lutar, Pai, falar Pai. O Senhor nos ensinou, Pai, que apesar de a gente buscar esse relacionamento contigo, o Senhor nos ensina, Pai, a colocar em Ti, Pai, todas as nossas súplicas, todas as nossas ansiosidades. Deus é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse relacionamento maravilhoso, Pai, que o Senhor se envolve com cada um está aqui, Senhor. Cada um aqui só tem, sabe, uma forma de lidar, uma forma de falar. Somos pessoas diferentes, mas o Senhor consegue falar com todo mundo e fazer todo mundo se quebrar diante de Ti, Pai, em amor. E seu amor nos constrange. Ah, Pai, quando a gente precisar, Pai, do nosso coração, Pai, sem nos enganar, clamar a Ti por um milagre, Pai, e que o Senhor venha ao nosso favor, Pai, que a gente entenda, Pai, mais do que o milagre, que a gente entenda que foi esse milagre, Pai, que se torne cada vez mais dependente de Ti, Senhor. Pai, nós somos seres humanos dependentes, Pai. Dependente da Tua graça, dependente da Tua presença. Ai, Deus, cuida da gente, Pai. Nos ensina das coisas eternas cada dia mais, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai, sabe? Nossos acertos, Pai. Nos ensina a ouvir Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente aprenda a entender, Pai, que oração é ficar em silêncio te ouvindo, Pai. Mas nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz na nossa oração, Pai. Nos ensina, Pai. Eu não sei muito bem dos ainda, Senhor. Eu te peço, Pai, para começar de mim, me ensina, Senhor. A te ouvir, Pai. Sabe, saber que não é meu pensamento, mas que é a Tua voz no meu coração, Senhor. Fala o coração de cada um aqui, Pai, que a gente possa te ouvir, te entender, Senhor. Às vezes nem te entendendo, Pai, mas só te ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dê-me Tua graça, Pai, para que a gente ande contigo, Pai. Não sem entender nada, mesmo em situações difíceis, mas que a gente sabe que a gente está contigo e que a gente sabe te ouvir, Pai. Nós somos Teu Filho, Pai. A gente não tem vergonha de pedir, Pai, pela Tua presença, porque nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dessa sensibilidade de entender de Ti, de se sentir, Pai. Em nome de Jesus, Pai.